baixo? Vê se pode tirar um pouquinho desse grave. Vê se tu consegue outro lugar, vamos amarrar lá. Olá, hoje no Talentos Brasil vamos ouvir arranjos originais para clássicos de Pixinguinha, Severino Araújo, Jacó do Bandolim e outros gigantes da música brasileira. E quem nos brinda com esse repertório é um dos principais guitarristas brasileiros da atualidade, o capixaba Bruno Mangueira, que também nos apresenta composições de sua autoria. Bruno já tocou e gravou com grandes artistas como Zizi Posse, Leila Pinheiro e Toninho Horta. É doutor em música e professor de guitarra da Universidade de Brasília e acaba de chegar de uma turnê nos Estados Unidos, onde lançou o CD Without Borders, em parceria com o pianista Phil DeGreg. Também gravou com o renomado pianista Otimaro Ruiz um álbum em duo. E ele vai nos contar um pouco de tudo isso daqui a pouco. Bruno Mangueira vem acompanhado de Flávio Silva, no teclado, Daniel Castro, no contrabaixo e Pedro Almeida, na bateria. Está começando Talentos Brasil.
Jacó do Bandolim. Começamos com o expoente do chorinho. Esse repertório que você nos traz hoje, Bruno, não é tão usual para um guitarrista. Isso tem sido uma marca da sua proposta musical? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para o programa aqui. Sim, exatamente. A ideia desse projeto é exatamente tocar na guitarra umas músicas que não são do repertório que os guitarristas comumente tocam, né? Especialmente a coisa do choro. E é um grande desafio, né, para todos nós, e está sendo uma grande satisfação poder fazer isso nessa formação. Mas é não usual também para uma formação jazzística, né? Exatamente. Não é muito usual. Esse tipo de repertório é mais usual com a formação de regional de choro e algumas formações relacionadas, né, de música popular, mas mais ligadas, vamos dizer assim, com a coisa mais acústica de violão e cavaquinho, mas com guitarra, bateria, contrabaixo não é tão usual assim, não. Mas a gente segue agora com o Sivuca, né? Oswaldinho do acordeão. Sivuca e Oswaldinho, exatamente. Bom, então a gente continua aí com o repertório de Bruno Mangueira.
Vamos falar da sua formação musical. Não é raro entre os músicos começar a estudar música logo na infância, né? E você começou, ou pelo menos teve o primeiro contato com o violão aos 4 anos de idade. Exatamente. É porque o meu pai tocava violão. Então eu comecei, na verdade, brincando, tocando junto com ele. A gente sempre tocava junto, ele me ensinou as primeiras coisas do violão. E depois eu cheguei a ter um professor. Quando eu tinha 6 anos, ele arrumou um professor, o Elias Borges, mas ele acabou se demitindo, porque eu não estudava muito. Ele falou que eu estava gastando dinheiro do meu pai. Então eu fiquei tocando assim, de ouvido, até os 14. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu entrei na escola técnica, né, que é o atual Instituto Federal, lá do Espírito Santo. E lá eu fiz aula de teoria com o maestro Célio Paulo da Costa, que depois me convidou para ingressar na Big Band. Então eu comecei a estudar mesmo, assim, mais seriamente. Foi nessa época da escola técnica, que aí eu fiz aula de teoria, depois eu toquei na Big Band, comecei a tocar na noite na Big Band profissional que o maestro tinha. Isso aonde? Isso em Vitória, minha cidade natal. Eu morei lá até os 18, 19 anos, que foi quando eu me mudei para Campinas para fazer faculdade de música. E você está morando hoje em Brasília. O que te fez vir para cá? Então, a universidade, né? Nessa época, quando apareceu essa oportunidade, eu já estava em São Paulo. Eu trabalhava lá, eu dava aula na escola de música, né? E tocava também. E apareceu a oportunidade de uma vaga para professor de violão popular e guitarra aqui na UNB. E aí eu acabei fazendo e vindo para cá por conta disso. Você é professor doutor do Departamento de Música Pois é. da Universidade de Brasília. Sobre o que versou o teu doutorado? O meu doutorado ele foi na área de arranjo, foi lá na Unicamp também, e eu analisei exatamente uns arranjos de um grande músico que eu admiro muito. A gente está fazendo uma música aqui hoje em homenagem a ele, né, que é o Naylor Proveta, e ele também é um super arranjador, e ele fez um trabalho que me chamou muita atenção, que foi com a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, arranjos para músicas do Pixinguinha. Eu achei super interessante aquela coisa do choro, né, que é uma coisa mais tradicional da música popular brasileira, com uma orquestra sinfônica, junto com a Big Band. Então, o meu trabalho foi em cima da análise desses arranjos, e também eu acabei fazendo um estágio nos Estados Unidos, onde eu escrevi também para esse tipo de formação. Então, a minha pesquisa de doutorado foi na área de arranjo. Bom, eu quero falar sobre essa relação com os Estados Unidos, mas depois. Vamos continuar ouvindo aí Bruno Mangueira.
Maravilha. Bruno, eu queria agora falar justamente sobre a sua relação com os Estados Unidos, onde você fez uma turnê, gravou discos, enfim. Eu sei que, inclusive, parte do seu doutorado foi feito lá na Universidade de Cincinnati. Yes. Como é que foi essa ida para lá? Como é que se deu essa relação com os Estados Unidos? Bom, a primeira vez que eu fui já para Cincinnati foi em 2008, se eu não me engano, acho que foi 2008. Esse pianista, o Phil DeGreg, com quem eu gravei esse disco que nós lançamos agora, ele morou em Campinas por um semestre. Ele era professor lá da universidade e atualmente ele se aposentou de lá, né? Mas ele dava aula lá e ele foi durante um semestre lecionar na Unicamp. Nessa época eu estava já no doutorado e eu conheci ele não na Unicamp, mas tocando na noite. Obviamente ele estava super interessado em assistir coisas de música brasileira e, como eu te falei, nessa época eu tocava muito regularmente na noite em Campinas. Uhum. E ele foi ver um grupo que a gente tinha fixo aos domingos, chamado Azeviche, que foi inclusive o primeiro CD que eu lancei, foi como integrante desse trio. E o Phil no mesmo... Então a gente ficou, imediatamente, a gente teve uma grande afinidade, né? Ele super interessado nas coisas de música brasileira, eu super interessado nas coisas de jazz. E fizemos algumas coisas juntos nesses meses, né? Uns 4 ou 5 meses que ele morou em Campinas. E depois, no mesmo ano, ele me convidou para participar de um festival lá na cidade dele. Era um festival de world music, era uma coisa mais aberta. Então, eu fui. E de lá para cá, todo ano a gente tem feito coisas juntos, ou aqui ou lá, ou os dois. No ano passado, a gente completou 10 anos de parceria e a gente fez uma coisa muito bacana, que foi uma turnê por quatro regiões diferentes do país através da Embaixada dos Estados Unidos. A gente fez Porto Alegre, Brasília, Recife e Manaus. Manaus a gente fez com a Big Band lá, que é super especial. Então, o meu contato, especialmente com essa região aí de Cincinnati, foi através do Phil DeGreg. Maravilha. E depois vamos falar sobre o duo que você fez com o Otmar Ruiz. Bacana? Sim. Bom, por enquanto a gente vai ficando aí com Bruno Mangueira e mais música brasileira.
Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje ouvindo o som de Bruno Mangueira. Bruno, a gente começa esse segundo bloco com Johnny Alf, que está um pouco fora, né, desse repertório mais ligado ao chorinho. Por que você traz essa música especialmente e dentro também de uma balada muito mais romântica? Exatamente. O Johnny Alf é um compositor que eu sou fã desde a época que eu morava em Vitória. E não só eu, como todos os grandes músicos, né, ligados à bossa nova, e o jazz, essa coisa brasileira. Ele é um precursor que estava muito à frente da época dele, né? E de todo esse movimento que veio depois, inclusive, super sofisticado. E então, assim, é um compositor que eu tenho uma ligação muito forte e estando junto com esses músicos maravilhosos aqui, eu achei que seria uma oportunidade para fazer até uma formação diferente de trio, né? Esse baixista do trio Azevich tocou uns 17 ou 20 anos com o Johnny Alf, o Marcos Souza, que eu conheci lá em Campinas. Então o Johnny Alf, ele tem, assim, desde quando eu nem sabia direito quem ele era, eu já tinha uma identificação muito grande com a música dele e achava uma coisa, assim, muito chique, muito sofisticada e muito emotiva, né? Então, para fazer uma música lenta, eu gostaria de trazer uma música lenta aqui para a gente ter uma variedade de sonoridade, de estilos, eu pensei imediatamente no Johnny Alf, que eu sempre quis poder fazer um tributo a ele, que é um compositor, um músico de quem eu sou ultra fã. Então não vamos perder tempo, vamos a Johnny Alf, na versão de Bruno Mangueira.
Bruno, vamos falar agora de composição. Você é guitarrista, ou seja, instrumentista, você é também arranjador, mas também compositor. Como funciona o seu processo criativo? Você compõe sempre na guitarra, vem de outro instrumento, primeiro vem a ideia, ou a composição nasce do contato dos teus dedos com as cordas? Como é que funciona?
Olha, é um pouco de tudo isso que você falou. Meu processo criativo é meio bagunçado. Eu não sei se tem alguém que tem um processo criativo que não seja bagunçado, mas atualmente eu tenho aproveitado bastante que o celular tem um gravador e quando eu tenho alguma ideia eu gravo, normalmente eu gravo uns fragmentos. E aí quando pinta alguma oportunidade, para te dar um exemplo, nesse CD que eu gravei com o Otimaro, a gente fez 10 músicas. Uma eu terminei no avião, indo para lá, e outra eu terminei de madrugada, virando para o último dia que a gente teria a gravação, eu terminei às 3 horas da manhã para poder gravar. Então, muitas vezes eu tenho as músicas ainda inacabadas e quando pinta alguma oportunidade, ou quando eu tenho alguma inspiração para terminar, mas normalmente eu dou uma lapidada quando pinta alguma situação de gravar um álbum novo, enfim, alguma coisa que vai precisar de uma música nova. Mas, normalmente é como você falou, eu estou com um instrumento, e tem alguma ideia no instrumento, mas não sempre, teve vezes já deu ter uma ideia e já escrever, mas normalmente está ligada com o que está tocando. Bom, então vamos continuar ouvindo o que ele toca. Bruno Mangueira. Maravilha. Bruno, vamos falar agora de um compositor que com certeza deve gerar sempre um desafio na hora de tocar, né? Severino Araújo. Espinha de Bacalhau. Pois é, essa aí é um desafio para qualquer músico, né? Severino Araújo, além de ter sido um grande clarinetista, também foi o maestro da Orquestra Tabajara, né? Que entrou no Grammy pela longevidade do grupo. E, então, outro grande músico, grande arranjador, né? E essa música no meu instrumento não é nada
idiomática, né? Para falar uma palavra do meio aí. Ela não é nada guitarrística, né? Então foi uma música assim que é um grande estudo para achar uma forma de tocar, não só que acerte as notas, mas também que fique de acordo com o estilo, né? Porque tem toda uma questão dos instrumentos de sopro, de inflexão, de como é que você aborda uma nota e liga, não liga, separa a nota, assim como você faz com a sua voz, tem essa coisa de como você articula as notas. Então ela é uma música que tem muitas notas rápidas, né? Então foi um grande desafio e não seria possível fazer a coisa chegar num bom resultado sem músicos muito bons, né? Aqui em Brasília, um dos motivos de eu ter vindo para cá é porque eu sabia que aqui tinha um nível muito alto. Eu queria justamente falar nisso. Você, inclusive, é acompanhado de excelentes músicos. Pois é. Fala um pouco dessa formação. Olha, o primeiro que eu conheci deles foi o Daniel, o baixista. Na época, a gente fez uma apresentação exatamente com o Phil DeGreg e com o Cisão Machado, que é o baixista referencial. Eles estavam participando aqui do curso de verão da Escola de Música e eu já conhecia ambos, né? Então convidei para a gente fazer uma apresentação em trio, a gente fez lá na UNB. E o Daniel, logo em seguida, veio falar comigo, se apresentou e falou que ele tocava com um pianista, queria me chamar para a gente fazer alguma coisa juntos e tal. Aí depois a gente fez algumas coisas juntos, ele e o Flavinho inicialmente. Aí eles começaram a falar, olha, tem um baterista que toca com a gente. Eles dois até tocaram no lançamento do meu segundo CD aqui em Brasília, CD Camburi. E depois eu acabei conhecendo o Pedrinho, que é esse baterista sensacional, cearense. E aí... Conterrâneo. Então, e aí eu tive também uma grande afinidade com eles. Então, já faz alguns anos que eu venho fazendo minhas coisas aqui em Brasília com esses músicos maravilhosos. Olha aí. Então, vamos já ir terminando o nosso Talentos Brasil de hoje com Espinha de Bacalhau, com Bruno Mangueira e esses músicos maravilhosos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.